Olá pessoal, tudo bem? Eu começo me dirigindo aos meus alunos, meus queridos alunos do terceiro ano B da Unifipa, Centro Universitário Padre Albino de Catanduva, com os quais eu teria aula presencial dessa mesma disciplina, Responsabilidade Civil, e que tem esse material como forma de continuidade dos ensinos aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem do site da Unifipa. Mas essa aula também vai estar disponibilizada no meu canal no YouTube, o canal do professor Gustavo Canheu, para que qualquer outra pessoa possa ter acesso, e mesmo vocês que tenham eventualmente dificuldades para assistir aí através do nosso ambiente virtual. No ambiente, depois eu vou colocar algumas atividades relativas ao tema dessa aula, para que vocês possam treinar se bem aprenderam o que nós vamos falar aqui. Bom, eu vou começar, pessoal, falando sobre a responsabilidade civil em geral, para fazer um rápido histórico da responsabilidade civil, até a gente chegar no Código Civil Brasileiro e observar qual foi a regra adotada e as exceções, para daí então falarmos dos casos de responsabilidade civil objetiva que nós temos no Código Civil. Esse é o tema central da aula de hoje. Mas vamos começar fazendo uma pequena introdução histórica. Eu vou mostrar para vocês aí uma espécie de uma linha do tempo que a gente vai fazer para poder falar como é que a responsabilidade civil evoluiu até chegar aos conceitos que nós temos hoje. Dá uma olhadinha aí. A gente começa com uma ideia de responsabilidade através da chamada vingança privada, que é a regra do olho por olho, dente por dente, também conhecida como lei de talhão, né? Que na verdade não é uma lei, né? Porque não tínhamos ainda aí uma organização estatal como temos hoje. A partir do momento que a gente passa a ter essa organização estatal, nós passamos a ter então o Estado disciplinando a vida das pessoas, disciplinando as relações entre as pessoas para que elas sejam harmoniosas, para que possamos ter uma convivência social harmônica, né? E aí o Estado, então, a primeira lei que vai disciplinar algo a respeito é a Lei das 12 Tábuas, que cria a responsabilidade por dívidas, só que essa lei não faz uma diferenciação ainda sobre a responsabilidade por dívidas civis e por dívidas criminais. Ela mistura esse conceito, de maneira que até numa responsabilidade por dívida civil haveria possibilidade da execução da dívida através do corpo do indivíduo. A gente lembra de exemplos aí que nós encontramos nos livros de direito romano, que citam a possibilidade do credor que se torna dono do devedor, como se coisa fosse, vendê-lo em praça pública, cortá-lo em pedaços, enfim, fazer o que ele pode fazer com o objeto que é dele, inclusive jogar fora, né? É óbvio que isso não condiz muito com a convivência em sociedade. E com a evolução da legislação, até chegarmos à lei Aquília, ou lei aquiliana, nós temos aí a criação, então, do conceito de reparação civil, desta vez diferenciando reparação civil para ilícitos privados de reparação penal para ilícitos do direito público, ilícitos criminais. Esta lei também cria a ideia da responsabilidade pela culpa, dizendo que a culpa, por mais leve que seja, gera responsabilidade civil. In lex Aquilia et levissima culpa venit, né? O brocardo latino aí. Na lei aquiliana, por menor que seja a culpa, haverá a responsabilização do indivíduo que praticou o fato. Mas observem que ele traz a necessidade de culpa, por menor que seja, né? Isso vai ser melhor digerido e traduzido pelo Código Civil Napoleônico, nos artigos 1382 e 1383, que criou a teoria da culpa, que colocou como requisito essencial para haver responsabilização civil a prova da culpa do agente causador do dano. Entendida aqui culpa no sentido amplo, como a gente vai dizer já já, que inclui o conceito de dolo também, né? Bom, o direito alemão, em contrassenso, pessoal, cria uma outra teoria. No direito alemão, para que você responsabilize alguém, né, não há necessidade de provar culpa nem dolo da pessoa. Basta ter sido causado o dano por alguém, por uma ação ou omissão, e se comprovado o nexo entre essas duas coisas. Isso é o que a gente chama de teoria da responsabilização objetiva, que tem como fundamento no direito alemão o risco. Algumas atividades, por arriscadas que sejam, por causarem às pessoas que têm contato com esse tipo de atividade risco, gerariam responsabilidade, ainda que não houvesse culpa da parte que causou esses prejuízos, né? E o que o Código Civil brasileiro adotou? Qual dessas duas teorias? Pessoal, o Código Civil brasileiro fala das duas teorias, né? Mas adota uma como regra, trazendo a outra como exceção. Vamos lá no artigo 927 do Código Civil brasileiro. Está destacado aí para vocês, ó. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ora, o que é ato ilícito? Aí a gente tem que ir lá no artigo 186 do Código Civil, que vai dizer que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, que equivale a dolo, ou por negligência e imprudência, que equivale a culpa, viola um direito e causa dano a outrem, esse indivíduo pratica um ato ilícito. Então, o ato ilícito tem como pressuposto, como a gente viu aí, uma ação ou omissão violadora de um direito que tenha sido praticado com dolo ou culpa, o que então seriam elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil, já que ela é caracterizada quando se pratica um ato ilícito. Só que o parágrafo único do Código Civil diz que também pode haver a obrigação de reparar o prejuízo, o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, né, de outras pessoas. Ora, temos aqui então, como dá para perceber, duas situações distintas. O caput, até por estar no caput, a gente diz que essa é a regra geral do Código Civil brasileiro, né? Nos casos em que não houver previsão específica em lei em sentido contrário, qual é a regra? Para que alguém seja responsável pela prática de um ato ilícito, pelos danos que causou, é necessária a comprovação de culpa desse indivíduo, né? E disso não se tem dúvida. Agora, excepcionalmente, em duas hipóteses, o indivíduo pode responder mesmo sem comprovação de culpa. Ou porque a própria lei diz que isto não é necessário, ou porque a lei cria, em situações específicas, a lei não, né? Na realidade, o caso prático é que vai criar isso, né? Em situações específicas, risco. A atividade que o indivíduo pratica causa risco de prejuízo a outras pessoas. Só por causa disso, se ele efetivamente causar prejuízo, ele vai responder por esses prejuízos. Pouco importando se foi ou não foi dele a culpa, né? Claro que isso não ilide necessariamente, o fato de se aplicar a teoria do risco não significa que o indivíduo não tenha como tentar se eximir dessa responsabilidade, demonstrando, por exemplo, que a culpa foi da própria vítima. Apesar de ser uma atividade de risco, só ocorreu o prejuízo porque a própria vítima cometeu um erro, né? Vamos dar um exemplo simples aqui. Se entende na jurisprudência que atividade bancária é uma atividade de risco, né? Principalmente quando a gente tem, e temos nos dias de hoje, principalmente nesses dias aí em que nós temos que ficar em casa, se nós precisamos fazer alguma coisa numa agência bancária, como fazer um pagamento de um boleto, fazer uma transferência bancária, nós vamos fazer isso através de um aplicativo, através da própria internet nos computadores, nos nossos computadores, os internet bankings, né? Ora, é um sistema complexo, né, que não pode ter furos, né? Não pode permitir que alguém mal intencionado consiga colher as informações que eu tenho que digitar para poder acessar a minha conta, para poder, a partir daí, clonar meu cartão, acessar a minha conta, etc. e tal. O banco tem que ter um sistema, se ele oferece um sistema que, evidentemente, é um sistema que inclui riscos, ele precisa oferecer formas para que esse sistema não seja burlado por terceiros. A responsabilidade é dele. Isso é uma atividade de risco. Mas, mesmo o banco praticando uma atividade de risco, porque mexe com dinheiro, mexe com a vida das pessoas, mesmo assim, existem certas situações em que o banco não é responsabilizado, né? Por exemplo, se nós tivermos uma situação em que a própria pessoa forneceu a senha e o cartão do banco voluntariamente a um terceiro, para esse terceiro usar a conta, e o terceiro, ao invés de fazer o que havia combinado com a pessoa, saca todo o dinheiro que estava na conta desse indivíduo. O banco vai ser responsabilizado? Nesse caso, não, né? Ainda que o indivíduo tenha praticado uma atividade bancária que é de risco, que é o saque, que alguém usou o cartão dele, foi ele que deu o cartão e a senha, e eu digo aqui voluntariamente, ou seja, não é um cidadão que deu o cartão e a senha com uma arma na cabeça, mas aquele que ofereceu o seu cartão ou pediu para alguém buscar alguma coisa no banco, fazer o pagamento de um boleto. Esse alguém maliciosamente usa o cartão para sacar dinheiro a mais do que o permitido, ou então, além de pagar aquela conta, ele saca tudo que tinha de limite ou de dinheiro naquela conta do indivíduo. O banco vai responder? Não, porque foi a própria pessoa, que é a dona da conta, que deu o cartão e a senha e pediu para esse outro indivíduo acessar a sua conta. Foi ele, portanto, que permitiu que isso ocorresse. E isso configura a culpa exclusiva da vítima nesse caso, o que retiraria a responsabilidade do banco. Então é atividade de risco, mas há exceções, há situações práticas em que não haverá responsabilidade. Pois bem, então a regra do Código Civil é a responsabilidade subjetiva, mas temos duas situações de exceção: a responsabilidade objetiva por imposição legal e a responsabilidade objetiva pela teoria do risco. Vamos verificar então na tela aí, pessoal, essa subdivisão, ó.
Responsabilidade subjetiva. Quais são os requisitos para que ela exista? Ato ou omissão, dano, nexo causal e culpa e dolo. Responsabilidade objetiva. São duas as hipóteses. E nenhuma das duas, olha os requisitos ali embaixo primeiro, existe a necessidade de prova da culpa ou do dolo. Gente, em resumo, a grande diferença das duas responsabilidades, civil, subjetiva e objetiva, é o ônus da prova. Quem precisa produzir prova sobre culpa ou dolo? Se a sua resposta for a vítima do dano, aquele que sofreu o dano, você está falando de um caso de responsabilidade civil subjetiva. Se quem tiver que provar de quem foi a culpa ou dolo não for a própria vítima para ser indenizada, mas a pessoa contra quem se busca essa responsabilização, se ela é que precisa provar que não foi dela a culpa para não ser responsabilizada, então a responsabilidade é objetiva. Né? Resumidamente, a gente poderia dizer isso, né? Que a maneira mais fácil de se entender a responsabilidade civil, a diferença da responsabilização civil subjetiva e objetiva é exatamente a questão de ônus da prova. Né? O ônus da prova mostra claramente aí qual seria a responsabilidade. Então, vamos prestar atenção ali de novo nos requisitos. Ato ou omissão, a gente vai falar disso. O ato ou omissão pode ser próprio ou por terceiros, ou ainda de uma coisa, né? Que é exatamente o que a gente vai falar na aula de hoje. O dano, veja que o dano, em qualquer hipótese, ele é obrigatório. O direito civil brasileiro, ele traz como regra a obrigatoriedade da existência de um dano. Ora, para reparar, é preciso que eu tenha um dano, porque o que é responsabilidade civil? É reparar prejuízo. Não se repara o que não existiu. Obviamente que eu não estou aqui querendo dizer que esse prejuízo tem que ser material. Ele pode ser material, pode ser moral, pode ser estético, qualquer uma das três coisas, ou as três juntas, ou duas delas, enfim, pouco importa, né? Mas tem que existir algum dano, algum prejuízo, mesmo que não material. É obrigatório o nexo causal entre os dois, ou seja, eu tenho que demonstrar que o dano que eu sofri foi causado diretamente pelo evento praticado pela outra parte ou pela omissão da outra parte, né? Mas se eu estiver falando de responsabilidade objetiva, pessoal, percebam ali, ó, como eu disse antes, eu não preciso demonstrar culpa e o dolo. Por quê? Porque ou a lei expressamente me dispensa de ter que fazer essa prova, e aí eu falo de responsabilidade objetiva própria, porque pouco importa se o indivíduo teve ou não teve culpa, a lei diz que ele responde, né? Então aqui eu tenho até uma diminuição, digamos assim, das hipóteses de excludente de responsabilidade que ele pode se utilizar, porque a lei diz que ele é responsável, pouco importando se ele teve culpa, né? A gente vai ver que quando nós aplicamos essa regra para responsabilidade por atos praticados por terceiros, eu não tenho que questionar ou que provar a culpa do indivíduo que está respondendo pelo fato, mas sim da pessoa que praticou o fato e que gera responsabilidade para o outro. Né? E aí eu tenho, então, uma responsabilidade objetiva que, por parte dele, é própria, muito embora seja pela prática de um ato de um terceiro. Né? E se eu não preciso, eu, vítima, comprovar a culpa, porque não é a lei que diz que não precisa, mas aquele fato específico se subentende que é uma atividade de risco praticada pela parte contrária, é porque, então, naquela hipótese, como diz o professor Flávio Tartucci, temos uma cláusula geral de responsabilidade por risco causado. A pessoa que pratica uma atividade de risco sabe que tem que reparar os prejuízos que causa. Existe para ele uma cláusula geral de responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. É por isso que ele diz, não é uma presunção efetiva, não é que a lei presume que ele é responsável, é que a lei impõe a ele a responsabilidade por praticar uma atividade de risco. Agora você vai aí me perguntar, professor, mas o que é atividade de risco ou quais são as atividades de risco? Pessoal, isso varia. Na realidade, a gente só vai saber se a atividade é ou não é de risco quando a gente tiver a análise dela pelo juiz, pelo julgador do caso. Né? Nós podemos utilizar a jurisprudência para, por exemplo, dizer que a atividade bancária é de risco, para, por exemplo, dizer que as atividades públicas são de risco, né? Então a administração pública se chama até de teoria do risco administrativo, é responsável objetivamente pelos danos causados, né? Muito embora isso esteja expresso no artigo 37 da Constituição Federal, ele já diz que a responsabilidade é objetiva, né? Pelos atos causados do Estado, claro que o Estado tem ação regressiva contra o servidor, se provado dolo e culpa do servidor, que a responsabilidade do indivíduo é subjetiva, não como a do Estado, né? Mas o fato é que há necessidade de análise do caso concreto.
para se saber se a responsabilização é objetiva por aplicação da teoria do risco. Se não for, qual é a responsabilidade objetiva? Qual é a responsabilização do indivíduo? Não tem previsão legal específica sobre aquele caso. Não encaixei a atividade do indivíduo como uma atividade de risco. Então, qual é a forma de responsabilidade que ele terá? Subjetiva. Né? Então, nós temos uma regra geral que, na verdade, é uma regra supletiva. A gente só aplica se não tiver nenhuma das outras duas hipóteses presentes de responsabilidade objetiva. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal. No primeiro caso, responsabilidade civil objetiva do Código Civil de 2002. Porque o Código Civil trouxe, de maneira já antecipada, alguns casos de responsabilidade objetiva. E nesses casos colocados aqui, o que nós temos é a aplicação em regra, vamos dizer assim, né, pelo menos no primeiro caso que nós vamos falar aqui, de previsão específica em lei. Né? A lei está dizendo que naquele caso o indivíduo responde e responde diretamente, responde objetivamente. Vamos começar pelo abuso de direito. O que é abuso de direito? A gente tem que voltar lá no comecinho do Código Civil, né, no 187, quando ele diz que aquele que, ao exercer um direito que possui, um direito reconhecido, extrapola os limites impostos pela lei, pela finalidade social, etc., pratica um ato ilícito também. Esse ato se chama abuso de direito. Ora, todo direito, meus amigos, tem um limite de exercício. Sabe aquela frase que a gente costuma ouvir? O direito de uma pessoa ele vai até onde começa o da outra? Essa frase ela tem um fundamento jurídico, ela tem uma razão de ser. Né? Realmente, todos os direitos que nós temos e que são reconhecidos, evidentemente, por lei, esses direitos eles têm um limite de ser exercidos. Né? O limite da tolerância, o limite do tolerável. Quando se exorbita desse limite, se está praticando um ato ilícito. Você não está exercendo o seu direito, você está indo além do exercício desse direito. Então, por exemplo, eu sou dono da minha casa, eu estou aqui dentro, na verdade eu estou dentro da minha sala no cartório, mas imaginando que eu estivesse dentro da minha casa. Bom, dentro da minha casa eu tenho direito de proprietário, eu posso, ali dentro, estabelecer o que eu quiser, ou seja, eu vou morar, se aqui vai ser o quarto, ali vai ser a sala, que móvel eu vou colocar aqui, que eu vou colocar lá, se eu vou ver TV, se eu vou escutar música, o que eu vou fazer, isso sou eu que vou definir, porque isso faz parte do direito de propriedade, usar, gozar, né, e assim por diante, dispor e reivindicar de quem justamente possui. Agora, vamos imaginar que eu queira fazer uma festa no dia do meu aniversário, eu posso? Posso. É minha casa, eu posso fazer uma festa de aniversário ali. Mas existem limites nessa festa? Sim, limites, principalmente limites que não prejudiquem os famosos 3 S's do meu vizinho. Saúde, sossego e segurança. Está lá no Código Civil, artigo 1227 por ali. Né? Os 3 S's aí do Código. Ora, se eu não posso prejudicar essas 3 coisas em relação ao meu vizinho, significa que eu posso sim exercer o meu direito de fazer uma festa de aniversário. Eu posso colocar som alto para os meus convidados, ou relativamente alto para os meus convidados? Sim, posso. Só que a um determinado período da noite eu tenho que parar, eu tenho que abaixar esse som, eu tenho que desligar. Para quê? Para não prejudicar o direito do meu vizinho, o direito das pessoas que vivem ao meu redor, o direito à saúde, à segurança e ao sossego, que estão previstos no Código Civil. Né? Então, eu tenho direito, mas ele tem limite. E esse limite é exatamente o limite, o início do direito daquele que está ao meu lado, do próximo. Né? Pois bem, se eu então desrespeitar esse limite e fizer, por exemplo, uma festa até altas horas da manhã, vamos imaginar que o indivíduo esteja fazendo essa festa com consumo de droga ali dentro. Ele pode fazer uma festa na casa dele? Pode. Eu posso plantar uma árvore na minha casa? Posso. Mas posso plantar um pé de maconha? Não. Percebem a diferença entre exercer o direito e abusar do direito que eu tenho? Né? Então, é exatamente isso que o juiz vai analisar nesse primeiro caso. E se observado que houve um abuso do direito, então temos um ato ilícito. Né? E, enunciado 37 aí da Jornada de Direito Civil, primeira jornada, né, o enunciado antigo, já deixava claro que a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e só se fundamenta no critério objetivo finalístico, né? Ou seja, qual é a finalidade daquele direito, o objetivo do exercício dele. Né? Se eu extrapolei, se eu pratiquei algo que vai de encontro àquele direito, eu estou então praticando um abuso de direito que gera responsabilização civil.
Tá ok? Segundo caso de responsabilidade civil objetiva, ou melhor, quais são os próximos casos, porque não só não. No artigo 932 do Código e no 933, 932 estão os casos, no 933 a regra de solidariedade entre todos os eventuais responsáveis. Nós temos vários casos que eu elenquei aí na tela para vocês, né? Em todos esses casos, pessoal, o que a gente tem é responsabilidade objetiva indireta, né? Ou seja, eu respondo por um ato praticado por um terceiro. E respondo porque eu, ao permitir que o terceiro, né, faça alguma coisa, ou por ser responsável, porque a lei me impõe essa responsabilidade, ou permitir que ele faça algo em meu nome, respondo pelos atos que ele pratica, né? Muito bem. Vamos analisar todos os casos que estão aí. E aí nós vamos falar no final de 3 regrinhas claras, né, que se aplicam para todos esses casos, ou para quase todos eles. Né? Como eu disse, então, a gente está falando de responsabilidade objetiva imprópria, por quê? Porque eu não preciso provar a culpa da pessoa que vai responder pelo prejuízo, mas eu preciso demonstrar a culpa de quem praticou o fato. Vamos ao primeiro caso ali, ó. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Aqui a gente já começa com um pequeno probleminha quando a gente fala disso, né? Quer dizer o seguinte, bom, o que significa estar em sua companhia e etc. Aí entra a questão relativa à guarda, né? Que a gente estuda mais precisamente quando estuda o direito de família. Muito bem, nós tivemos alterações no Código Civil, mais especificamente as alterações que dizem respeito ao implemento da guarda compartilhada, da última lei da guarda compartilhada, especificamente, e nessa alteração última lá de 2014, o que aconteceu? O Código Civil, no artigo que fala do poder familiar, sofreu uma alteração no sentido de que agora ambos os pais, independente do estado civil deles e da situação relativa à guarda, respondem pelos atos ilícitos praticados pelos filhos. Quer dizer, se casados, se separados, pouco importa, eles vão responder, são solidários. Eu cito aqui, gente, o enunciado 450 da 4ª Jornada de Direito Civil, que já dizia isso. E para quem quiser anotar, o recurso especial lá do STJ, número 1.436.401 de Minas Gerais. Né? Repetindo o número, então, 1.436.401 de Minas Gerais. Esse é o número do recurso especial onde o STJ afirmou esse entendimento. É bem verdade que vocês vão encontrar outras decisões aí dizendo o contrário. Mas nós temos, depois da modificação, principalmente do Código Civil, na parte atinente à guarda e ao poder familiar, a noção de que agora os pais são responsáveis solidariamente pelos atos que os filhos praticam, estando a guarda com um, com o outro, sendo ela compartilhada ou não, estando a criança com um, estando a criança com o outro. Né? Muito embora, vamos voltar para a tela ali, a redação seja essa que a gente está vendo aí, ó, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Esse e em sua companhia que coloca talvez a salvaguarda aí dos pais que têm a responsabilidade, a autoridade, mas que não estão com o filho naquele momento. Falando de guarda compartilhada, de quem tem autoridade sobre a criança? Os dois pais. Mesmo que a guarda não seja compartilhada, os dois têm autoridade sobre o filho, porque o poder familiar não se altera, continua, né? Mas, se ele está comigo no momento do ato e não com a mãe da criança, por exemplo, somos os dois guardiões, temos guarda compartilhada, mas a criança está com um, não está com o outro. Eu talvez tivesse a saída da sua companhia, para dizer, não estava na minha companhia, mas na companhia do outro, por isso eu não respondo, né? Que é, por exemplo, o que a gente encontra no recurso especial 1.232.011 de Santa Catarina, 1.232.011 de Santa Catarina, onde entendeu o STJ que não haveria responsabilidade solidária dos pais, porque comprovadamente a criança estava na companhia de um só. Mas veja, pessoal, o entendimento que prevalece, a meu modo de entender, repito, é a da responsabilidade solidária dos pais, independente de estar a criança com um ou com o outro no momento em que ocorre o fato. Isto porque, quando a gente vai lá no Código Civil, e aí análise sistêmica, nós não podemos interpretar os artigos isoladamente, a gente observa que o Código estabelece a responsabilização, ou melhor, que independente da guarda, do estado civil dos pais, ambos são responsáveis de maneira completa por tudo aquilo que diz respeito ao poder familiar. E inclui o poder familiar, evidentemente, a responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos filhos. Muito bem, segundo caso, então, vamos voltar lá na tela, de responsabilidade objetiva por atos de terceiro.
Responsabilidade do tutor e curador pelos atos praticados pelos seus pupilos ou tutelados, né? Ou curatelados. É basicamente a mesma coisa dos pais em relação aos filhos, a ideia é a mesma. Tutor responsável por menor de idade, que seja incapaz, o menor, portanto, de 16 anos, ou entre 16 e 18, que seria relativamente capaz, e o curador, que é o responsável por maiores de idade que sejam incapazes por outras razões. Aí, as razões lá do artigo 4º do Código Civil podem levar à sujeição à curatela de maior de idade. Mesmo raciocínio de cima. Agora, a pergunta que se faz é, pessoal, os pais, uma vez que sejam processados e que tenham que ressarcir um prejuízo causado pelos filhos, teriam ação de regresso contra os filhos? Olha o que está embaixo ali na tela de vocês. A regra do artigo 933 do Código Civil é que haveria direito, perdão, do artigo 934 do Código Civil, haveria direito de regresso, menos se a pessoa contra quem esse direito seria exercido for descendente daquele que pagou o prejuízo ou se for incapaz. Se eu estiver falando de filho menor, ele é as duas coisas, né? Ele vai ser incapaz ou relativamente e descendente. E se a gente estiver falando do tutor e curador, não será descendente, mas será incapaz. Então não haveria aí direito de regresso nesses dois primeiros casos que a gente acabou de mencionar, tá certo? Porque se for descendente ou incapaz, e não as duas coisas, tá ok? Bom, terceiro inciso, responsabilidade do empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhe competiram em razão dele. Aqui a primeira observação é empregador ou comitente, né? O comitente é aquele que escolhe alguém para praticar um ato em seu nome, mesmo não tendo ali nenhum vínculo de emprego, né? Quando você, por exemplo, nomeia alguém para te representar numa audiência, que é o preposto, uma audiência trabalhista, ou para fazer algo no seu nome, né? Haveria aí a responsabilidade, ou você empresta o carro para alguém ir a algum lugar fazer algo para você. Esse indivíduo é o seu preposto. Você deu a chave do seu carro para ele e até o banco fazer um depósito para você. Se ele bater alguém no meio do caminho, você é responsável, porque você estabeleceu para ele, né, e ele aceitou, evidentemente, essa responsabilidade de fazer, de praticar esse ato no seu nome. Então, você é o comitente, ele é o preposto, né? Nesse caso, especificamente, existe direito de regresso, né? Aí não entra essa regra excepcional que está lá embaixo, haveria regresso, então, no caso de culpa ou dolo comprovados do empregado ou preposto, haveria ação regressiva do seu empregador ou comitente contra ele. A observação que se faz aqui, pessoal, é que, veja bem ali, isso tem que ser praticado no exercício do trabalho ou em razão dele. Por que é importante dizer isso? Porque vamos imaginar que o cidadão tenha, eventualmente, pega o carro do seu patrão para levar encomendas, né, para fazer entregas. Ele está usando o carro do patrão no exercício do seu trabalho, ou em razão do trabalho que ele está com aquele carro, no exercício dele diretamente falando. O indivíduo é motorista da empresa e ele tem autorização para ir com o carro da empresa para sua casa e depois voltar no dia seguinte ao trabalho. Portanto, ele deixa o carro guardado na casa dele. Quando ele está voltando para a casa dele, depois de terminar o expediente, ele já não está mais no exercício do trabalho. Só que ele está utilizando o carro em razão do trabalho, porque ele precisa voltar para casa e ele teve permissão do patrão para fazer isso. Então, ainda que ele esteja retornando para casa e não trabalhando efetivamente naquele momento, o patrão vai ser responsável pelo ato ilícito que ele causar por aplicação do artigo que aí está. Ok? Agora, se ele pega esse carro inadvertidamente no final de semana, sem autorização do patrão, para dar uma volta e bate o carro, o patrão seria responsabilizado. Porque, voltando à tela ali que a gente mostrou, ele não está no exercício do trabalho e nem está usando o carro em razão do trabalho. Ele pegou o carro indevidamente, então não tem que se falar aí em responsabilização do patrão. Ok? O outro item fala da responsabilidade dos donos de hotéis, hospedarias e casas onde se albergue por dinheiro, inclusive para fins de educação, pelos hóspedes, moradores e educandos. Pessoal, aqui é importante a gente dividir em duas coisas, né? A responsabilidade do dono do hotel pelo ato ilícito praticado por quem está hospedado ali e a responsabilidade do educador pelos atos ilícitos praticados pelo educando. Com relação ao hotel, a gente está falando aqui da hipótese em que o indivíduo está hospedado no hotel, né, deixa lá suas coisas dentro do quarto e se envolve numa discussão, numa briga, alguma coisa com alguém que está hospedado em outro quarto, ou some o que está dentro do meu quarto, eu não sei quem foi que tirou aquilo dali, quem vai responder? O dono do hotel, ato ilícito praticado, né? Seja por empregado, ele responde no inciso anterior, se foi por uma pessoa que também está hospedada, por esse inciso, né? Agora, quando a gente fala do estabelecimento de ensino,
É importante lembrar que esse artigo só se aplica, evidentemente, por os estabelecimentos de ensino que o ensino for pago, né? Porque se o ensino for gratuito, não tem prejuízo financeiro, não tem ali, digamos, intuito lucrativo que justifique buscar responsabilização em cima dessas pessoas. E se for ensino gratuito, porque é público, quem responde é o Estado, né? A escola não é uma pessoa jurídica propriamente dita, né? Nem o diretor da escola é o dono dela. Mas, numa instituição privada, a história é diferente. E, em segundo ponto, só se aplica esse item, evidentemente, para estudantes menores de idade, né? Não se aplica se o indivíduo é estudante de uma universidade. Ele já é maior de idade, sendo maior, responde pelos seus próprios atos, né? Mas é importante esse artigo porque enquanto a criança está na escola, ela está sob a responsabilidade da escola. E aí os atos ilícitos que ela eventualmente praticar ali são de responsabilidade da escola, seja contra outro aluno, seja contra terceiro. Ah, o menino de 14 anos pulou o muro para comer pastel na feira em frente à escola, e lá ele acabou furtando algum objeto, ou acabou causando prejuízo para uma outra pessoa, amassando o carro de alguém. Quem vai responder? A escola. Ah, mas ele não estava na escola, mas ele estava no horário escolar e deveria estar dentro da escola. A escola falhou no seu dever de vigilância desse menor, que acabou conseguindo causar prejuízo quando deveria estar dentro da escola e não fora dela, né? Ok? Bom, e o último caso previsto aí, que é o mais estranho e o mais difícil de se verificar, é a responsabilidade daqueles que concorrem no produto de um crime. Aqui, o código está se referindo à hipótese não de quem praticou o crime, mas se alguém recebe parte desse crime, que seria o receptador, esse indivíduo ele poderia ser responsabilizado civilmente com relação ao dono dos objetos. Só que eu nunca vi ninguém que foi roubado, furtado, enfim, entrar com uma ação indenizatória contra o próprio ladrão ou contra quem se acabou participado no produto do crime sem ser o próprio bandido, né? Acho meio difícil isso acontecer, mas está previsto aí no código, eventualmente, para isso. Claro que talvez se aplique muito mais para hipóteses maiores, né? A gente tem aí a questão da Lava Jato, onde isso está se aplicando muito mais, né? As pessoas que receberam dinheiro que foi desviado lá da Petrobras, participaram do produto do crime, então elas podem ser responsabilizadas, e aí não é nem perante a Petrobras apenas, mas perante o poder público, para devolver o dinheiro que elas receberam, que foi surrupiado de lá, por exemplo, né? Aí sim teria bastante aplicação, ok? Bom, essas são as regrinhas que estão, então, nesse artigo que a gente está falando, que é o 932, que no 933, a regra, e aí a gente vai encerrar, então, essa aula de hoje, a regra do 933 estabelece que o indivíduo que, se nós tivermos mais de uma pessoa responsável, todos serão responsáveis solidariamente. Então eu tenho o pai e a mãe, como a gente falou na responsável dos pais, eles são solidários, está escrito aí no Código Civil, e mais do que isso, depois das alterações, como eu disse, relativas à responsabilidade envolvendo o poder familiar, não tenho dúvidas de que essa responsabilidade seria solidária entre os dois. Se nós estamos falando de tutor, são 2 tutores, são responsáveis solidariamente. O empregador, são 5, 6 donos da empresa, todos respondem à empresa e eles, evidentemente, né? Enfim, se houver mais de uma pessoa que seja responsável por aquele que praticou o ato ilícito, todos solidariamente respondem por ele, havendo sempre o direito de regresso contra o eventual causador, provado dolo e culpa dele, exceto, vamos repetir isso daí, se o causador do dano for descendente daquele que foi obrigado a reparar, ou se ele for incapaz. Uma dessas 2 hipóteses, tá ok? As outras 2 situações, gente, só para concluir aqui, que envolvem a responsabilidade objetiva previstas no Código Civil, elas dizem respeito ao fato ou guarda do animal e ao fato da coisa, né? Que fala aí da ruína do edifício, ou fala das coisas que são lançadas do edifício. Mas, como já temos aqui quase 35 minutos dessa primeira aula, eu vou deixar essa matéria para a próxima aula, para a próxima gravação que a gente vai fazer. A gente fala dos últimos 2 casos de responsabilidade civil objetiva do Código Civil, para depois, então, falar também de responsabilidade subjetiva, para poder falar de dano, para poder falar de nexo de causa e efeito, né? E, por fim, das excludentes de responsabilidade. Vamos ver se a gente pode, aí, na sequência, colocar mais umas 2 ou 3 aulas sobre esses temas, ao mesmo tempo em que também alguns exercícios para vocês, meus alunos aí do terceiro ano B, mais uma vez, a quem me refiro inicialmente, terão também disponíveis para vocês poderem fazer e treinar um pouquinho aquilo que a gente falou aqui. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro aí, que tenha ajudado vocês nos estudos, e a gente volta com mais vídeos, com mais matérias para vocês aí nesse tempo que a gente tem que ficar em casa estudando e aproveitando para nos aprimorar. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.